Olá, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula de Legislação Social e Trabalhista. Um prazer estar com vocês. Eu sou a professora Janaína Vargas Testa, sou mestre em Direito, advogada trabalhista, e é com muito prazer que eu venho discutir um pouquinho de legislação do trabalho, um pouquinho sobre o direito do trabalho, pensar no nosso dia a dia enquanto profissionais, como que a gente pode aplicar esse campo do direito. Ok? Pois bem, então vamos lá para nossa tela, legislação social e trabalhista, e aí a gente vai, na verdade, fazer uma discussão nesse nosso primeiro encontro sobre os conteúdos que estão lá na nossa primeira unidade. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre questões introdutórias do direito do trabalho, mas questões super importantes, que na verdade vai dar respaldo para a gente conhecer todo o direito do trabalho ao longo desses 4 encontros que nós teremos, tá? E passando lá pelo conteúdo de todas as nossas unidades do nosso livro. Então, o intuito da aula de hoje, além de compreender essa tutela, né, dos trabalhadores na atualidade, a gente tem por intenção responder a esses seguintes questionamentos. Você já parou para pensar, por exemplo, que tipo de relação jurídica o direito do trabalho protege? Ai, professora, mas o que é uma relação jurídica? A gente sabe que no tempo todo da nossa vida, a gente está criando relações sociais, não é? A gente cria relações humanas o tempo todo. E essas relações que a gente vai criando, em alguns momentos elas podem se tornar conflituosas. E é justamente no momento em que surge o conflito que o direito aí pensando como um todo, ele vem agir. Por quê? Porque ele vem dar justamente solução para aquele problema, solução para aquele conflito que foi criado naquela relação. Percebeu? Então, assim, quando você, por exemplo, faz a aquisição de um imóvel com um particular, você faz um contrato de compra e venda, você está criando uma relação ali com ele. E uma relação que é uma relação social, que é uma relação econômica, mas que ela tem um viés jurídico. Por quê? Porque ela tem efeitos jurídicos, ela se torna relevante para o direito, percebeu? E quando você cria uma relação com o teu empregador, então vamos pensar assim. O empregador, quando ele contrata o empregado, a gente cria ali uma relação de emprego, que também é uma relação social, é uma relação humana. Só que ela se torna relevante para o direito, principalmente porque ela tem efeitos jurídicos, né? E justamente porque em algum momento, às vezes o empregado, ele pode querer ter uma pretensão. Imaginar que ele tenha direito a alguma coisa e o empregador não aceitar isso. Ou seja, o empregador resistir à pretensão do empregado. É nesse momento que surge o conflito. E é quando surge o conflito que o direito do trabalho ele vem fazer o quê? Ele vem justamente proteger, tutelar, regulamentar essa relação, que é uma relação jurídica de emprego. Percebeu? Então o direito ele sempre vai agir. Aliás, é para isso que ele existe. Né? A razão de ser do direito é justamente trazer paz na sociedade, porque ele vem para tentar solucionar um conflito que foi criado numa relação social, numa relação humana, que, relevante para o direito, tornou-se uma relação jurídica. Então, todos os campos do direito, eles protegem determinadas relações jurídicas. E o direito do trabalho também protege uma relação jurídica específica, que é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje, ok? Então vamos voltar lá. E que mais? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia de flexibilização do direito do trabalho, que é uma coisa que está super em moda, né? O que é flexibilizar o direito do trabalho? Aliás, a própria reforma trabalhista, que é uma reforma que a gente teve aí, substancial, né? Porque foi uma reforma bem significativa da CLT que nós tivemos em 2017, e ela veio com esse discurso de flexibilizar. O que significa isso? O que mais? Além disso, a gente vai responder também se relação de trabalho é sinônimo de relação de emprego e a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de teletrabalho, entendendo o que é teletrabalho, como ele foi regulamentado e como ele funciona na prática, tá bom? Então, esse é o contexto da nossa primeira aula. A gente vai fazer toda uma discussão na aula de hoje para que no final a gente responda a esses questionamentos que eu lancei para vocês. Vamos começar então? E a gente começa falando sobre direito do trabalho. O que o direito do trabalho protege? Olha só, se a gente fizer um conceito bem fechado de direito do trabalho, se a gente fosse falar, definir o direito do trabalho, é mais uma definição, não tanto um conceito.
uma definição do que é direito do trabalho, a gente pode defini-lo como o seguinte, olha só. É um conjunto de regras e princípios, ou seja, normas jurídicas, que vão regulamentar tanto uma relação de emprego, como também relações de trabalho especificadas. Portanto, você já tem que partir do princípio de que relação de trabalho não é a mesma coisa que relação de emprego, tá? A relação de trabalho ela é um pouco mais ampla, a gente ainda vai discutir isso um pouco melhor, mas a relação de emprego, ela é uma espécie de relação de trabalho. Relação de emprego nada mais é do que quando eu tenho a figura do empregado e do empregador do outro lado, que criam uma relação jurídica, que é justamente aquela relação em que há a CTPS, o registro em carteira de trabalho, bem como os direitos previstos na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, certo? Essa é uma relação de emprego. Agora, existem outras relações de trabalho, que a gente vai ver ao longo da nossa aula e que o direito do trabalho também vai proteger, ok? Então, vamos voltar lá. E aí a gente tem que lembrar que o direito do trabalho ele é fruto do capitalismo industrial. Vocês se lembram nas aulas de história, quando a gente aprendeu a Revolução Industrial, que havia uma exploração de obra muito grande, do trabalho da mulher, trabalho infantil, não havia limitação de jornada, né? Então, as primeiras leis trabalhistas, elas trazem o quê? Elas teve por intuito justamente limitar essa exploração e fixar um controle, né, sobre isso. Por isso, gente, que a grande finalidade do direito do trabalho é melhorar as condições do trabalho e proteger o trabalhador, que é a parte mais fraca, tá? Esse é o principal objetivo do direito do trabalho. Por que parte mais fraca? Porque a gente parte do princípio que na relação de emprego, que eu tenho um empregado de um lado e um empregador do outro, é regra geral, claro que há exceções, mas a gente está partindo do princípio do geral. O empregador é sempre ele que vai determinar como o trabalho deve ser feito, é ele que vai estipular a jornada, é ele que vai estipular o horário do descanso, é ele que vai estipular as férias do empregado, é ele que vai estipular como que o trabalho deve ser executado, ou seja, ele vai poder fiscalizar, controlar, aplicar penalidades para o empregado, porque é ele que é o quê? O detentor do poder diretivo da empresa. Do poder empregatício, a gente vai dizer assim. E o trabalhador, que é o empregado, ele acaba sendo uma parte mais fraca nessa relação, porque às vezes ele não tem poder de negociação, ele acata aquilo que é imposto para ele pelo empregador. Por isso que o direito do trabalho, a grande razão de ser o fundamento do direito do trabalho, é proteger essa parte que é mais fraca, que é considerado o trabalhador a parte mais fraca, tá? Então ele vem proteger essa parte mais fraca. Tudo bem? E o direito do trabalho, para fins didáticos, né, e para fins práticos também, ele é dividido em dois campos. A gente tem o direito individual, que vai ser aplicado nas relações individuais entre trabalhador e empregador, e a gente tem o direito coletivo. O direito coletivo, ele parte do princípio das relações aplicadas no âmbito do sindicato. Então, é sindicato com as empresas, sindicato dos empregadores com o sindicato dos empregados e também do sindicato com os próprios trabalhadores, tá? Sempre pensando o aspecto coletivo, ok? Bacana. Então, vamos voltar lá. E o que é a tal da flexibilização? Ela traz a ideia, gente, de tirar a imperatividade de normas trabalhistas para permitir que haja uma livre estipulação de regras, tá? Então, olha só, vamos pensar um pouquinho sobre isso para a gente entender melhor. O que é ser imperativo? O que é a imperatividade das normas trabalhistas? Uma coisa que é imperativa quer dizer que ela é cogente, que ela é obrigatória, compulsória, que eu não posso afastar. Isso significa que quando a gente faz um contrato de trabalho, contrato de emprego, a gente estabelece as cláusulas desse contrato, né? As condições de trabalho, enfim. E existem normas do direito do trabalho que a gente chama de normas imperativas ou normas de ordem pública que a gente não pode afastar. Ou seja, o empregado e o empregador, na hora de fazer o contrato, eles têm que seguir essas normas. Eles não podem simplesmente falar, não, eu não vou fazer o registro em carteira. Porque o registro em carteira é uma norma de ordem pública. Não pode simplesmente falar que não vai acatar. Ou outras normas ligadas à saúde, como, por exemplo, o uso de equipamento de segurança, estabilidade da gestante, por exemplo, são normas que eu não posso afastar, que eu tenho que seguir.
Então, a flexibilização, ela veio trazer a ideia seguinte, olha, vamos tentar tirar um pouquinho a imperatividade dessas normas para permitir que empregado e empregador possam livremente fazer suas negociações, até com o intuito de atender as particularidades da empresa. Então, perceba que a flexibilização, ela até tem um discurso bacana, ela até tem uma ideia moderna, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente começar a flexibilizar demais direitos trabalhistas e normas que estabelecem direitos, a gente começa o quê? Derrogar direitos, eliminar direitos, né? Então, por isso que essa ideia de flexibilizar, ela tem que ser vista com muita cautela, tá? Mas ela existe. Hoje, com a reforma trabalhista, isso vai ganhar mais força, principalmente por meio de negociações coletivas via sindicato, e em que vai ser possível negociar alguns direitos, tá? Mas mesmo assim, a gente tem que ver com certa cautela. E a flexibilização não é a mesma coisa que desregulamentar. Vamos lá ver, olha só. Ela não é, gente, a mesma coisa que desregulamentação de direito. Por quê? Porque aqui eu estou derrogando leis, eu estou simplesmente eliminando direitos por meio de derrogação de leis, tá? E isso não é permitido a princípio. Aí eu coloquei aqui uma reflexão pra gente, no seguinte sentido: a reforma foi um avanço ou um retrocesso? Não tem como ainda a gente trazer uma resposta fechada para isso, porque a reforma trabalhista ainda é muito nova, né? A gente não viu em questões sob o ponto de vista econômico e nem de geração de empregos uma grande melhora na situação econômica do país. Pode ser que isso ainda ocorra, né? Vamos ter fé que sim. Agora, ela veio, a reforma ela trouxe essa ideia de modernização, de permitir uma livre estipulação de regras de negociação entre empregado e empregador, né? E ela veio com esse discurso de trazer modernidade. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe sim, a gente não pode deixar de dizer que ela dificultou a aquisição de alguns direitos, ela trouxe mais requisitos para se conceber alguns direitos. E ela eliminou, de certa forma, né, dificultando aí a possibilidade de você fazer jus a determinados direitos, tá? Por exemplo, a questão da equiparação salarial, só para citar alguns exemplos. Ela trouxe mais dificuldade para você obter equiparação salarial. Ela eliminou o intervalo em que o direito às horas extras no caminho que você tinha de percurso quando você usava transporte da empresa, ela eliminou isso. Então, ela teve alguns retrocessos em relação a direitos trabalhistas, né? A direitos do trabalhador, tá? Não podemos dizer que não. Agora, vamos esperar que, né, isso venha ter algum reflexo maior daqui para frente. O fato é que a gente não tem como fugir disso, né, já que a lei já existe, e nós vamos ter que segui-la daqui por diante, mas sempre tomando bastante cuidado, principalmente porque o judiciário trabalhista está bem firme em relação à interpretação dos dispositivos da reforma, ok? Bacana. Pois bem, o que são princípios do direito do trabalho? Olha só, o conceito, a definição de direito do trabalho, ela envolve o conjunto de regras e princípios, certo? Pois bem, quando eu estou falando de regras, eu estou falando de mandamentos, de comandos gerais. Como assim? Eu estou me referindo à possibilidade da lei trazer exatamente o que eu posso e o que eu não posso fazer. A regra jurídica, ela tem uma conduta, ela vai trazer condutas, ela vai trazer posturas, dizendo como você deve ou não agir. Então, ela é um comando fechado, concreto. Já o princípio, ele tem um caráter mais valorativo, então ele tem um caráter mais abstrato, ele é mais geral. Ele traz, por exemplo, comandos gerais para a gente aplicar a lei. Então, no momento em que eu tiver que trazer uma decisão jurídica ou aplicar o direito, eu posso fazer uso de um princípio jurídico. Por quê? Porque ele me ajuda a interpretar o direito, ele me ajuda a melhor aplicar o direito. Nem sempre o princípio ele vai estar expresso na lei. A regra jurídica sim, mas o princípio não. Porque o princípio ele pode decorrer, ele pode estar expresso, mas ele pode estar também implícito, que decorre justamente do estudo que a gente faz daquela área do direito e a gente elenca aqueles princípios que têm esse caráter valorativo e que são tão importantes quanto uma regra, quanto uma lei propriamente dita.
tá? Tanto que todos os campos do direito possuem princípios próprios. E a gente vai conhecer alguns dos princípios que se aplicam à seara trabalhista. Bacana? Então vamos lá, olha só. Primeiro, o princípio da proteção, gente. Esse é um princípio super importante, que dá muita base para o direito do trabalho. E ele, na verdade, ele é subdividido entre esses três, ok? E aí ele vai dizer o seguinte para nós, ó. Sob a ideia do princípio da proteção, eu posso aplicar a norma mais favorável quando eu tiver, por exemplo, duas ou mais normas jurídicas a serem aplicadas naquela situação, eu vou selecionar a norma mais favorável. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, dentro de um processo trabalhista. Quando o juiz for dar uma decisão e naquela decisão dele, ele puder fazer uso de duas normas jurídicas, ele vai escolher a mais favorável. Isso também pode ocorrer na empresa, no dia a dia de uma empresa. Quando a empresa, por exemplo, tiver um regulamento, uma regra interna e também uma norma coletiva do sindicato, ou uma regra interna e uma lei, ela pode fazer o uso do quê? Desse princípio para sempre aplicar a norma mais favorável ao trabalhador, tá? Então, voltando lá. O que mais? O princípio da condição mais benéfica. O trabalhador, ele tem direito de trabalhar na condição de trabalho mais benéfica que foi imposta para ele. Então, imagina a seguinte situação. Eu coloquei aí rege de regulamento. Imagine que uma empresa, ela tenha um regulamento. E nesse regulamento, ela estabelece várias normas internas de como o trabalho deve ser executado. Enfim, vários regramentos internos. E, ao mesmo tempo, ela depois de um tempo, na verdade, ela cria um novo regulamento e ela altera as condições, ela retira direitos dos empregados que estavam previstos no regulamento anterior. Com base nesse princípio da condição mais benéfica, o trabalhador tem direito de manter o regulamento anterior. Pelo menos aquele empregado que já está na empresa. Os novos que serão contratados, ok, eu posso aplicar o regulamento novo, que é o regulamento menos benéfico. Mas os empregados que lá estão, eles têm direito a ter o regulamento, ser mantido o regulamento anterior. Justamente para atender o princípio da condição mais benéfica, ok? Então, bacana, vamos voltar lá. E além disso, a gente tem o princípio do indúbio pró-operário. O que quer dizer o princípio do indúbio pró-operário? Ele traz a ideia de que se eu tiver dúvidas, eu sempre vou interpretar de maneira favorável ao empregado. Se eu tiver, por exemplo, uma lei que demanda várias interpretações, uma regra só, mas ela tem muitas interpretações, eu vou fazer uso da interpretação mais favorável para o empregado. Se eu tiver na dúvida de quem está certo, eu vou sempre, isso é muito aplicado também, pode ser aplicado dentro de um processo judicial, se o juiz tiver dúvida, ele vai acabar tendo um posicionamento favorável ao empregado. Indúbio pró-operário, ok? E além disso, gente, um outro princípio importante, olha lá. É o princípio da primazia da realidade. A verdade, a realidade, ela está em primeiro lugar e ela sempre prevalece sobre o documento. Isso porque a gente dá uma importância, então, à prova testemunhal. Porque é a prova testemunhal, num processo trabalhista, que tem condições de dizer, olha, o que está na carteira de trabalho não é verdade, o que está no contrato de trabalho não é verdade, o que está anotado no cartão ponto do empregado não corresponde à verdade, percebeu? Então, por isso que a primazia da realidade sobre a forma, a primazia da realidade sobre o documento, o que vale é a verdade, tá? Então, esses aí são alguns princípios importantes que a gente tem no direito do trabalho. Mas não são só esses. Tem outros princípios também que eu quero comentar. Vamos lá para a nossa parte 2 de princípios. Primeiro, princípio da irrenunciabilidade. Gente, em regra, os direitos trabalhistas, eles são o quê? Eles são irrenunciáveis. Significa que eu não posso renunciar aos meus direitos. Eu não posso renunciar meus direitos às férias, eu não posso renunciar meu direito ao 13º, eu não posso renunciar meu direito ao uso de equipamento de segurança. Eu não posso simplesmente chegar para o meu empregador e falar assim, tudo bem, eu renuncio, não precisa me pagar comissão, eu vou trabalhar aqui, mais 2 horas extras por dia, mas não precisa me pagar essas 2 horas extras. Isso não existe para o direito do trabalho. Esse tipo de renúncia é nula para o direito do trabalho, tá? Não se pode renunciar. Então, vamos voltar lá. Isso significa que tem uma certa limitação
à vontade do momento de eu negociar alguma coisa, concorda comigo? Agora, isso não impede também que eu negocie o modo de exercício do meu direito ou o modo de aquisição do meu direito. Como assim? Por exemplo, eu tenho direito às férias. Agora, a legislação trabalhista fala que eu posso fracionar minhas férias em até 3 vezes. Então, imagine que eu vá negociar com o meu empregador quando eu vou entrar em férias. Se eu vou fracioná-la em 2 vezes, se eu vou tirar 30 dias corridos, se eu vou fazer em 3, se eu vou tirar só 20 dias e 10 dias eu vou converter em pecúnia, isso é permitido, né? Enfim, eu vou o quê? Negociar o modo de aquisição do meu direito. O que eu não posso é renunciar ao meu direito às férias. Isso não é permitido pelo ordenamento jurídico, tá? Justamente para quê? Para a gente respeitar o princípio da irrenunciabilidade, ok? Bacana. Então vamos lá, o que mais? O princípio da continuidade da relação de emprego. Gente, esse princípio, ele tem relação com a ideia de preservação da relação de emprego. Ou seja, como o contrato de trabalho ele é de trato sucessivo, em regra, ele é por tempo indeterminado. Então, o contrato por tempo determinado, que é aquele que eu sei quando ele vai acabar, que eu sei a data final, ele é uma exceção, ele é excepcional. Isso só é permitido nos casos previstos em lei. Então, o que significa isso na prática? Significa que, em regra, eu tenho que contratar um empregado como se ele fosse por tempo indeterminado, sem estipular já a data final, tá? Isso não é possível. Eu só vou estipular essa data final e contratá-lo por um tempo determinado somente quando a lei me permitir. E a gente vai ver isso em outras aulas, quando é que a legislação permite a contratação por tempo determinado. Porque ela é uma exceção. E por que ela é uma exceção? Justamente para a gente atender ao princípio da continuidade da relação de emprego. Porque um empregado que se preserva na empresa é muito mais benéfico para a sociedade, para a economia, para tudo. Percebeu? Então, justamente que é um posicionamento mais favorável, tá? Tanto que se não tiver documentação que aquele empregado foi contratado por tempo determinado e o juiz tiver dúvida num processo, ele vai entender que houve contratação por tempo indeterminado. Por quê? É mais favorável ao empregado e também porque, para atender esse princípio e partir de quê? Da ideia de que o tempo determinado é exceção, então ele tem que estar muito bem formalizado. Tá certo? Bacana. E para a gente fechar os princípios, a gente também não pode deixar de falar do princípio da razoabilidade, gente. O princípio da razoabilidade, ele vem dizer para nós, ele não é um princípio só do direito do trabalho, na verdade, ele é um princípio que se aplica a todos os campos do direito, e ele vem dizer o seguinte para nós, ó, as condutas das empresas devem ser razoáveis, ponderadas, usar o bom senso. Não pode ser arbitrária e nem desproporcional, respeitando o princípio da boa-fé, os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. O que é esse princípio da razoabilidade? No momento em que eu for tomar uma decisão dentro da empresa, essa minha conduta, principalmente no papel do empregador, do empregado também, mas do empregador um pouco mais, porque é o empregador que tem o poder diretivo, né? Todas as decisões e a postura que o empregador toma dentro de uma empresa, ela tem que ser proporcional, ela tem que ser razoável, ela tem que fazer uso do bom senso, certo? Então, isso é que tem que ser visto com bastante cautela. Por exemplo, eu não posso aplicar uma pena de suspensão por um empregado que uma vez, né, lá durante 6 meses, ele chegou 10 minutos atrasado. Porque a falta que ele cometeu é desproporcional em relação ao quê? A pena que eu estabeleci, a penalidade. Eu não posso, por exemplo, achar que meus empregados estão furtando objetos na empresa. E com base nisso, eu começar a colocar câmera de segurança até em refeitório, em local em que há troca de uniforme, porque eu estou violando a dignidade do trabalhador. Percebeu? Eu estou violando direitos fundamentais, direito à privacidade, à intimidade, direitos de personalidade. Então, o princípio da razoabilidade ele vem trazer isso, seja razoável, adote uma conduta razoável, tá? Isso é muito importante. E aí, para ilustrar, eu trouxe ali, tá vendo? Ó, até uma balança,
porque ela tem justamente esse intuito, né, de mostrar pra gente que o dinheiro não pode estar acima de vários trabalhadores, ou seja, não é porque o empregador ele tem lá o poder diretivo dele, o poder empregatício, que ele pode ferir a intimidade, ferir os direitos fundamentais dos empregados, tá? É essa a ideia, ok? Muito bem, vamos falar agora pra gente fechar esse nosso bloco sobre renúncia e transação. Olha lá, o que é renúncia e o que é transação? Renúncia, gente, é quando eu estou, né, eu enquanto empregada, unilateralmente estou renunciando a um direito, abrindo mão desse direito. É o empregado chegar para o empregador e falar, não precisa me pagar as férias, né? Eu fico 5 anos sem trabalhar, sem ter férias mesmo. Eu estou renunciando, é uma manifestação unilateral. Por que unilateral? Porque está partindo só de mim. E estou renunciando a um direito. Isso, gente, é visto com maus olhos pelo direito do trabalho, pela justiça do trabalho. A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Em regra, eu não posso renunciar a direito nenhum. Tudo bem? Lembra lá do princípio da irrenunciabilidade. Não posso renunciar a direitos. Mas vamos voltar lá. Olha só. Principalmente se for direitos de dispositivo de ordem pública, como eu já havia comentado. Eu não posso, por exemplo, renunciar ao meu direito a ter minha carteira de trabalho registrada, certo? Eu não posso fazer isso. Eu não posso renunciar a nada que esteja voltada à minha própria proteção. Então, nesse sentido que eu não posso renunciar. Eu não posso renunciar, por exemplo, olha lá, em relação ao quê? A violação a direitos que estão previstos na Constituição Federal, violando o que está na Constituição Federal, nem mesmo tratados internacionais que o Brasil tem assinado, né? Em tese, eu também não posso, tá? Então, e por isso que a gente tem que ver isso de maneira com muito cuidadoso. Aliás, eu diria para vocês, no dia a dia, lá dentro da empresa, não questionem, não pensem, não coloquem em prática qualquer possibilidade de renúncia de direito, porque isso geralmente não cai bem, tá? Não existe uma situação fechada, porque até porque o direito, ele não é uma ciência exata, né? Então vai depender muito do caso concreto. O que eu tô querendo dizer para vocês? Que não tem como eu estipular e falar assim, olha gente, aqui pode renunciar, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode, porque vai depender muito da situação concreta. O que a gente tem que entender é que, em geral, em teses, não se pode renunciar a direitos. Tá? O trabalhador não pode, ele unilateralmente, falar, não, eu renuncio a isso. Tudo bem? Isso que tem que ter. Por exemplo, eu já vi casos, às vezes, de mulheres que tem estabilidade de gestante e às vezes o filho chega a falecer ali depois de um tempo que nasce e elas querem voltar a trabalhar, ou seja, elas querem renunciar à sua licença maternidade. Isso não é uma coisa que é bem vista, então tem que ter muita cautela. É só um exemplo aí para ilustrar, tá? Agora, a transação, vamos lá ver, ela é um pouco diferente da renúncia. Por quê? Porque na transação é como se fosse um acordo. Então, é uma manifestação bilateral. Se é bilateral, quer dizer que o quê? Que eu posso fazer concessões recíprocas. O empregador de um lado faz uma concessão, o empregado do outro faz uma concessão. Por isso que ela é bilateral, porque ela parte dos dois lados. Então, esse tipo de transação eu posso fazer, eu posso negociar. Eu posso fazer com o meu empregador algum tipo de acordo, transacionar, só que a gente cai naquilo que nós já havíamos conversado. Eu posso transacionar, eu posso fazer acordo, eu posso negociar o modo de aquisição de direitos. O que eu não posso é simplesmente o quê? Negociar direitos que são indisponíveis. O que são direitos indisponíveis que eu não posso dispor? Meu direito a registro, meu direito às férias, meu direito ao uso de equipamento de segurança, meu direito à licença maternidade, meu direito à estabilidade, direitos que estejam relacionados à minha saúde, limitação de jornada. Não posso, porque são direitos indisponíveis. Direito, tudo que está ligado ao direito, à questão da saúde é indisponível. Como é que eu vou simplesmente dispor do meu direito à saúde? Não tem cabimento. Percebeu? Então, olha só, vamos lá ver. Isso significa que eu posso transacionar direitos patrimoniais ligados ao dinheiro. O que eu não posso é transacionar direito indisponível, né? Mas sim aqueles que são disponíveis de forma relativa. Eu posso transacionar, por exemplo, a modalidade do meu salário,
a data do meu pagamento, desde que eu não viole lá a data máxima, que é o 5º dia útil, né? Eu posso, a não ser assim que se forem algum tipo de porcentagem, alguma outra coisa, que eu até posso estipular receber depois do 5º dia útil, né? Lá nos termos da CLT. Enfim, eu não posso, eu posso transacionar quando que eu vou entrar em férias, quando que eu vou receber meu 13º, desde que eu não viole a data máxima do dia 20 de dezembro, entendeu? Então, esse tipo de negociação, ela é possível. O que eu não posso simplesmente é renunciar àqueles direitos que eu não posso dispor deles, certo? Então, é esse tipo de negociação que a gente tem que entender, ok? Pois bem, meus queridos, com isso, mas eu já, só para enfatizar, tomar muito cuidado também com transação de direitos, principalmente em acordos que são feitos fora do âmbito do Poder Judiciário. Tem que ter bastante bom senso também para celebrar esses acordos, porque se o empregado se sentir que ele foi lesionado, né, que ele foi enganado, que ele foi ludibriado, sei lá, né, injustiçado, ele vai entrar com uma ação na justiça e se o juiz também entender, ele vai anular aquele acordo, aquela transação que foi feita, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Pois bem, vamos para nossa situação problema? Então, vamos lá. Olha só o nosso caso. A Mônica, ela trabalha no setor de recursos humanos, lá de uma indústria de computadores, e ela atua geralmente como preposta, representando o seu empregador, atuando nas audiências trabalhistas. Em uma audiência da primeira vara do trabalho de Jubaba, a Mônica e o advogado atrasaram e adentraram na sala de audiência 2 minutos depois, após o pregão. Nenhum ato processual tinha ainda sido realizado. Então, olha só, essa situação é o seguinte: é muito comum pessoas que trabalham em recursos humanos ou trabalham no departamento pessoal de atuarem como prepostos em audiência, né? Como é que funciona esse negócio do preposto? Você vai lá como representante da empresa, e que é muito comum, né? E daí você tem um horário para chegar à audiência, né? Geralmente elas atrasam, mas acontece às vezes de começar no horário. E as pessoas aguardam na recepção a serem convocadas. Esse pregão é a convocação para você entrar na sala de audiência. Então, existe lá uma pauta das pessoas que vão participar das audiências naquele dia. E aí, o servidor, ele vai fazendo o pregão. Então, ele vai convocando essas pessoas que estão na pauta. Então, ele vai lá falar, empresa X versus fulano. E aí, você tem que entrar na sala de audiência. Então, o que aconteceu aqui com a Mônica? A Mônica, no momento em que foi feito o pregão, ela não estava presente, nem ela, nem o advogado. Eles estavam representando a empresa. Eles adentraram na sala de audiência 2 minutos depois que esse pregão foi feito. Só que não tinha sido feito nenhum ato processual ainda. Por exemplo, não tinha sido preenchida a ata de audiência, porque a ata, você tem que preencher uma ata, o juiz preenche uma ata, dizendo quem estão presentes, se vai ter algum tipo de prova, se vai ter outra audiência, se vai juntar algum documento, ou seja, vai colocar tudo isso numa ata. E até então ninguém havia feito isso, né? Essa ata não havia sido preenchida, nenhum ato processual tinha sido realizado. Todavia, no entanto, vamos lá ver. No entanto, o juiz, com base no fundamento de que não se tolera atraso, aplicou a pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, considerando verdadeiras as alegações da parte contrária. E aí eu pergunto, será que houve violação a algum princípio que pode ser aplicado ao direito do trabalho e também ao processo do trabalho? Olha só, gente, o que é a pena de revelia? A pena de revelia é a pior pena que você pode dar para uma empresa. Por quê? Porque quando o juiz reconhece a revelia, um dos efeitos da revelia é reconhecer como verdadeiras as alegações que o empregado, né, colocou nas alegações da petição inicial dele, ou seja, da ação dele. Então, tudo que o empregado falou lá na ação dele, em tese, pode ser consideradas como verdadeiras. Esse é um efeito da aplicação da pena de revelia. Por isso que ela é tão maléfica, ela é tão prejudicial às empresas, tá? E aí, o que acontece? Atrasar 2 minutos, realmente não se tolera atrasos em audiência, tá? Então, no momento que é feito o pregão, você tem que estar presente. Agora, nessa situação específica, diante de um atraso de 2 minutos, em que não houve prejuízo às partes, em que nenhum ato processual tinha sido aplicado ali,
será realizado? Será que aplicar a pena de revelia, talvez o juiz não tenha exagerado, porque ele estabeleceu uma pena muito grande por uma determinada situação. Você concorda? Daí, será que tem algum princípio do direito do trabalho? Não do direito, mas que é aplicado ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. O que é processo do trabalho? O direito do trabalho, ele traz normas de direitos e deveres, obrigações para empregado e empregador. O processo do trabalho também, ele é regulamentado, ele tem várias regras jurídicas, só que são regras jurídicas que se aplicam o quê? Ao processo do trabalhista, né? Que vão se aplicar ao processo do trabalho. Ou seja, as ações trabalhistas que vão ser aplicadas aos juízes, aos advogados, ao poder judiciário, tá? Tem como a gente aplicar algum princípio aqui? Vamos lá ver. Olha só. De fato, a gente não tem previsão para atrasos em audiência, tá? Todavia, gente, aplicar revelia em situações de 2 minutos viola o princípio da razoabilidade. Por quê? Por que o juiz não foi razoável? Porque ele aplicou um efeito jurídico muito maléfico, muito prejudicial para a empresa, tá? O atraso de 2 minutos, no caso, não foi relevante, não gerou nenhum tipo de prejuízo, já que a ata nem tinha sido preenchida, né? Por isso, a decisão tomada aqui pelo juiz foi desarrazoada. Então, gente, eu quis trazer um caso prático aqui para a gente entender como é que se aplica essa ideia do princípio da razoabilidade, tá? Existem decisões judiciais justamente sobre situações como essa que eu trouxe, situações parecidas como essa, em que houve atraso ínfimo de pessoas e o juiz aplicou a pena de revelia, as pessoas recorreram, né? Enfim, para a gente poder entender como é que nós vamos aplicar isso aqui na prática, tá? Eu coloquei uma situação de um processo trabalhista, mas isso pode ocorrer no dia a dia dentro das empresas, dentro das organizações. As condutas que o empregador adota, as decisões que ele toma, principalmente no caso de penalizar o empregado, elas devem ser razoáveis, ok? Pois bem, então vamos fechar o nosso primeiro bloco e a gente vai lá para o nosso momento de participação da aula. Eu trouxe para vocês aqui uma atividade de interação, tá vendo? Que é uma questão de concurso, parece difícil, mas não é. Façam a leitura com cuidado. Se vocês também tiverem alguma dúvida, é o momento também de esclarecer, de me enviar. Eu vou parar então 1 minuto para a gente dar uma descansada, para você pensar um pouquinho, responder essa questão e eu volto daqui a pouco. Até mais. Olá, meus queridos! Vamos que vamos então responder esse questionamento. Olha como ele parece difícil, mas ele não é. Vamos lá ver. Olha só. Invocando a regra da condição mais benéfica. Gente, se eu estou buscando a condição mais benéfica, eu tenho que ver aqui uma situação entre as alternativas que atendem o princípio, o viés, né, do princípio da proteção, mas o viés da condição mais benéfica. Então, vamos voltar lá. Olha só. Havendo conflito entre 2 normas jurídicas, prevalece a norma mais favorável ao empregado? Você concorda comigo que nesse daqui eu vou aplicar o quê? Eu estou aplicando o princípio da norma mais favorável, não é o nosso questionamento. Havendo dúvida quanto ao alcance da norma, julga-se a favor do empregado? Aqui a gente vai aplicar o quê? O indúbio pro operário, também não tem nada a ver. C. As normas legais não prevalecem diante de normas previstas em convenção e acordo, porque essas possuem uma destinação mais específica? Também não tem nada a ver com a condição mais benéfica. D. A supressão de direitos trabalhistas instituídos por regulamento de empresa só alcança os empregados admitidos posteriormente? Sim, letra D é a nossa resposta. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que se houver um regulamento mudando as condições de trabalho, suprimindo direitos, os empregados que estão lá têm direito de ter o regulamento anterior mantido justamente para atender a condição mais benéfica. Vocês se recordam que eu havia comentado isso? Pois é. Então, o novo regulamento aplica-se para os novos empregados, mas não para os que estão lá, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente não pode esquecer, tá? E aí, com isso, então, a gente vai começar a nossa discussão sobre, no nosso segundo bloco, sobre relação de trabalho, gente. Olha só, o que significa relação de trabalho? A relação de trabalho, ela tem caráter genérico
E ela se refere a todas as relações jurídicas que tenham como objeto o labor humano, perdão. Ela engloba as relações de trabalho autônomo, engloba o trabalho eventual, trabalho avulso, qualquer tipo de trabalho. Inclusive a relação de emprego, que é chamada de espécie de relação de trabalho. Ela só não abrange a relação do servidor público estatutário, que eu vou explicar agora. Então, olha só, raciocina aqui comigo. A relação de trabalho, então, ela é ampla, certo? Ela é genérica. Por quê? Porque ela engloba todas as relações. Então, todos os tipos de trabalho que a gente executa, basta colocar, despender energia para alguém, prestar serviço, colocar nossa mão de obra à disposição, que a gente está realizando uma relação de trabalho, porque ela é ampla. Então, o trabalhador autônomo, ele está inserido numa relação de trabalho, o trabalhador eventual também, o trabalhador avulso também, certo? Todos eles fazem parte de uma relação de trabalho. Certo? E a relação de emprego, ela é uma espécie também dessa relação de trabalho. Porque é a relação de emprego em que eu tenho empregado e empregador do outro lado. Só que a relação de emprego, ela é uma espécie e ela é o quê? Regida pela CLT. Enquanto as outras relações de trabalho, como trabalho autônomo, avulso, eventual, podem ter o quê? Uma regulamentação específica. Estão percebendo? Então, gente, relação de trabalho, eu sei que no dia a dia a gente usa como se fossem termos sinônimos, mas a relação de trabalho ela é ampla. E a relação de emprego vai ser uma espécie de relação de trabalho. Como a relação de trabalho autônomo também é uma espécie de relação de trabalho, e por aí vai. Ok? Agora, por que não abrange o servidor estatutário? Porque o servidor estatutário é aquele que presta concurso público para administração pública, para órgãos da administração pública, autarquias também, entidades da administração pública. E essas pessoas prestam concurso e elas são regidas por um regime estatutário, que é o Estatuto do Servidor Público. Então, por exemplo, se você trabalha para a União, né, para o governo federal, você vai ser regido pelo Estatuto do Servidor Federal. Se for no Estado, pelo Estatuto do Servidor Estadual. Se no município tem um estatuto, pelo Estatuto do Servidor do município. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que entender, tá? Então, a gente vai estar sempre vinculado a um estatuto. As pessoas que prestam concurso público são regidas por esse estatuto. Aqui, a gente não vai aplicar o direito do trabalho nessa situação. Nós vamos aplicar o direito administrativo, porque é o direito que fala dos agentes públicos, dos servidores públicos. Qual é a exceção que nós temos aqui? Presta atenção. A exceção é no caso das estatais. Quem são as estatais? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas empresas públicas e sociedades de economia mistas, elas fazem parte daquilo que a gente chama de administração pública indireta. As pessoas, para trabalharem nessas estatais, elas também prestam concurso, mas não aplica a elas o Estatuto do Servidor. Não, vai se aplicar a elas a CLT. Elas são chamadas de empregados públicos, tá? Então, exemplo, quem trabalha no Correios, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Banco do Brasil, são exemplos de empresas públicas e de sociedades de economia mista. Então, quem trabalhar nessas instituições vai prestar concurso, mas vai ser chamado de empregado público, não de servidor estatutário. E elas, então, também seguem a CLT, tá? Então, nesse sentido, também aplica o direito do trabalho para elas. Tudo bem? Bacana. Vamos falar um pouquinho do trabalhador autônomo, gente. O trabalhador autônomo, como o nome diz, ele trabalha sem subordinação, porque ele trabalha com autonomia, tá? Com autonomia. Por isso que ele assume os riscos do negócio dele, atua por conta própria. E, inclusive, a CLT vem dizer pra gente que se contratar alguém como autônomo, afasta a qualidade de empregado. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. O empregado é aquele que vai trabalhar dentro de uma empresa, registrado, aplicando a CLT. E que vai trabalhar respondendo, né, a todas as normas daquela empresa, ou seja, acatando tudo aquilo que é determinado pelo empregador. O autônomo não.
O autônomo, ele que assume os negócios dele, ele atua por conta própria. Ele que tem que assumir os riscos, né? Então ele tem liberdade para trabalhar. Ele não pode ser fiscalizado, controlado, porque senão não é autônomo, né? A palavra autônomo vem de autonomia, tá? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que se a gente contratar uma pessoa como autônomo, a gente tem que tratar essa pessoa como autônomo. Não podemos tratá-la como empregado, porque são coisas diferentes, certo? Bacana. Até porque a gente tem que lembrar que o autônomo não tem registro em carteira, o autônomo não vai ter direitos previstos na CLT. Então, portanto, se ele não tem, a gente tem que tratá-lo como autônomo. Tudo bem? Bacana. Ok, professora, relação de trabalho eu entendi. Relação autônoma, por exemplo, é uma relação abrangente. E o que tem a ver os outros empregados, por exemplo, o trabalhador eventual e o trabalhador avulso, que também estão inseridos numa relação de trabalho. O direito do trabalho também se aplica ao trabalhador eventual e ao trabalhador avulso, tá? Também se aplica a eles. Só que a gente não vai aplicar a CLT. Por que a gente não aplica a CLT? Porque o trabalhador avulso, o trabalhador eventual, eles estão inseridos numa relação de trabalho, mas eles não são empregados, não é? Então vamos lá ver, olha só. Quem que é o trabalhador eventual? É aquele, gente, que o nome já está dizendo para nós, é aquele que presta serviços o quê? Eventuais, né? Ele é contratado por um evento específico, ele vai trabalhar de vez em quando, ele é convocado, ou seja, ele não tem permanência na empresa, tá? Ele não tem permanência. Ele presta o serviço sem habitualidade, de forma esporádica, com autonomia, trabalha de forma descontínua, sem se fixar naquela empresa. Ele é convocado. Na verdade, ele não tem vínculo nenhum com o tomador de serviço, que é aquele que vai convocá-lo para o serviço. Ele não tem vínculo nenhum, tá? Ele é um prestador de serviço comum, que às vezes criou um evento lá na empresa, uma situação específica, e aí se contrata esse trabalhador eventual. Mas geralmente ele vai fazer uma atividade que não tem a ver, que não se relaciona com a atividade fim da empresa, ou seja, com a principal atividade dela. Às vezes ele vai fazer um serviço lá esporádico e um serviço que não é algo contínuo daquela empresa, entendeu? Que é algo que não faz parte do dia a dia daquela empresa, tá? Esse é o trabalhador eventual. Então, ele está inserido numa relação de trabalho, mas ele não é considerado empregado por questões óbvias, porque ele não se fixa na empresa, ok? Agora, e o trabalhador avulso? O trabalhador avulso, gente, ele já vem mostrar pra gente que ele vai prestar também serviços para vários tomadores. Por isso que ele é chamado de avulso, né? Por isso que ele não é empregado. Como é que funciona o trabalhador avulso? Primeiro, quem é o trabalhador avulso? Vamos entender quem que ele é na prática para a gente visualizar um pouco melhor. No Brasil, é muito comum o trabalhador avulso aqueles que elaboram nas atividades dos portos, sabe? Cidades portuárias, que faz carregamento de navio, descarregamento de navio, que tem grandes portos, né? Alguns são privados, alguns são públicos, principalmente os públicos, né? Que possuem uma maior demanda. Então, o que acontece? Esse trabalhador avulso, o que ele faz? Ele vai lá e faz carregamento de mercadoria nos navios, descarrega, faz limpeza, faz vigilância desses navios. Então, ele trabalha nesses portos. Só que ele não está fixado a um tomador de serviço. Ele não vai ter vínculo só com um tomador de serviço. Como que funciona, então? Por isso que ele é chamado de avulso. Ele faz um cadastro num órgão gestor de mão de obra, né? Ou no sindicato. Às vezes o sindicato também assume esse papel. E o sindicato e esse órgão gestor, eles que fazem a intermediação da contratação. Então, você faz lá um contrato, aí nesse contrato, na verdade, você faz um cadastro. Nesse cadastro, você vai dizer, né, a tua disponibilidade e você vai entrar no regime de escala. Então, os avulsos, eles são convocados em regime de escala, sempre para atender um pedido lá, né, do portuário, lá do operador portuário, que vai convocar o órgão gestor ou o sindicato e vai pedir para que convoque justamente um trabalhador, tá? Um trabalhador avulso. Então, é assim que funciona, certo? Então, olha lá na nossa tela. Eu coloquei assim, olha, tem cadastro, então, nesse órgão ou no sindicato que vai intermediar a relação. E eu coloquei até aqui
né, um quadrinho ali para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa convocação. O trabalhador avulso também, então, está dentro de uma relação de trabalho, mas o trabalhador avulso ele não é empregado, não é regido pela CLT, porque ele possui uma regulamentação específica. Existe uma lei que se aplica aos trabalhadores avulsos, mas também se aplica o direito do trabalho ao trabalhador avulso, tá? Porque lembrem-se que o direito do trabalho, ele protege principalmente com ênfase com, né, a relação de emprego, mas ele também protege outras relações de trabalhos específicas, a exemplo do trabalhador avulso, ok? Bacana. Pois bem, professora, eu já entendi então a relação de trabalho, já vi mais ou menos quem faz parte, mas eu quero saber agora o que é essa relação de emprego. Eu já sei que relação de emprego eu preciso ter um empregado de um lado, empregador do outro, que a relação de emprego ela é registrada em CTPS, que a gente vai seguir a CLT, que se aplica a CLT na relação de emprego. A gente já sabe que a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho, mas agora nós vamos aprofundar. Olha lá. O que é a relação de emprego, então, gente? O artigo 2º e o artigo 3º da CLT, eles vão dizer pra gente justamente quem são o empregado, né? A figura do empregado e a figura do empregador. E aí ele vai dizer pra gente lá no artigo 2º o seguinte, olha, empregador é quem admite, paga um salário e controla a prestação desse serviço. Essa é a figura do empregador, né? Então, assim, por exemplo, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser, né, ou seja, uma empresa, pode ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, uma entidade beneficente, não precisa ter lucro para ser empregador, né? Enfim, admitiu alguém, pagou salário e controlou a prestação do serviço, é empregador, tá, gente? Essa é a questão que a gente tem que entender. Agora, a figura do empregado, ela possui um pouco mais de requisitos. Ou seja, para ser considerado empregado, nos termos da CLT, eu preciso seguir alguns requisitos que estão previstos no artigo 3º. Lá o artigo 3º da CLT, ele vai dizer mais ou menos assim, ó. Trabalhador é toda pessoa física que presta pessoalmente serviços sob a dependência do empregador mediante salário. Mais ou menos nesse sentido que está no artigo 3º. E quando a gente faz a leitura do artigo 3º, a gente consegue elencar, consegue retirar dele os requisitos para ser considerado empregado. Então, vamos lá ver. Olha só. Quais são os requisitos, então, dessa relação de emprego para ser considerado empregado? Primeiro, ele tem que ser prestado por pessoa física. Não existe empregado pessoa jurídica. Ele tem que ser uma pessoa física. Ele tem que prestar o serviço com pessoalidade. Ele pessoalmente prestar. Ele não vai mandar a vizinha, a mãe, ele não pode chegar para o empregador e falar assim, olha, amanhã minha irmã vai me substituir. Em tese isso não existe, tá? Porque ele tem que prestar pessoalmente o serviço. Tem que ser um serviço habitual, não eventual, porque se for eventual a gente cai lá no eventual, né? No trabalhador eventual. Ele tem que ter habitualidade, tem que ser uma coisa contínua, né? Que tenha, por exemplo, se ele trabalhar, ainda que ele trabalhe uma vez por semana, toda segunda-feira, ele tem que toda segunda-feira, se toda segunda-feira ele trabalhar, ele tem habitualidade, tá? Essa é a ideia. Tem que ser uma relação onerosa, ou seja, ele tem que receber um salário. Oneroso vem de ônus, de encargo, ele tem que receber uma remuneração. E o mais importante elemento é a subordinação, que é o grande elemento que caracteriza a figura do empregado. O empregado, ele é subordinado. O que é subordinado? Ele é subordinado juridicamente ao empregador. A CLT, quando ela fala assim, trabalhar sob a dependência do empregador, ela está querendo dizer que é sob o empregado, ela está subordinada ao empregador. Essa é a ideia. Ou seja, eu trabalho, então, subordinado juridicamente ao empregador. E o que significa trabalhar com subordinação, gente? É ao contrário de autonomia. Eu trabalho no horário que o meu empregador determinar. Eu inicio e termino minha jornada no horário que ele determinar. Eu realizo o meu trabalho, o modo de realização do meu trabalho também é determinado pelo empregador. As condições do meu trabalho, eu posso ser controlado, posso ser controlada, posso ser fiscalizada, posso receber penalidades.
Isso é estar subordinado. Essa é a figura do empregado, tá? É o exercício do poder diretivo do empregador sobre o empregado é que caracteriza a subordinação. Deu para entender? Ok. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a subordinação. Então, ela é o elemento mais importante e ela justamente legitima, ou seja, ela dá fundamento ao poder diretivo do empregador. E atualmente a gente consegue ver novas formas de subordinação, que a gente pode chamar de objetiva, estrutural. Como assim? Como que é a subordinação clássica? A subordinação clássica é justamente aquela em que o empregador está ali do teu lado, né? Fiscalizando se você chegou atrasado, se você não chegou, se você executou bem o seu trabalho, se você foi produtivo, se você não foi, se você está trabalhando com ânimo ou com desleixo. Ou seja, ele está lá te fiscalizando o tempo todo do seu lado, né? Essa é a subordinação clássica, tá? Hoje, atualmente, ficou redundante, mas tudo bem. A gente percebe novas formas de subordinação. Por quê? Porque hoje não é tão mais comum o empregador estar lá o tempo todo te fiscalizando. Mas isso não quer dizer que ele não fiscalize. Ele fiscaliza sob novas formas, às vezes fazendo uso de tecnologia, às vezes colocando outras pessoas para fazerem essa função. E às vezes ele não fiscaliza diretamente, mas ele impõe para o trabalhador certas condições e impõe também uma certa produtividade que ele vai avaliar o seu trabalho com base no resultado que você está produzindo. Com base no resultado que você está produzindo e com base no modo de execução do teu trabalho. Por exemplo, se você está dentro de uma grande empresa, que muitas vezes você não vai ter teu chefe ali do seu lado mandando e vendo se você está trabalhando ou não. Mas você tem que se adaptar à estrutura daquela empresa. Você tem que se adaptar às regras daquela empresa. E você vai seguir rigorosamente, você vai executar o seu trabalho com base naquelas regras que foram impostas. Você vai produzir da maneira que te mandaram, ou seja, de acordo com o regulamento da empresa. E você vai chegar a um resultado da maneira como aquilo foi imposto para você. Isso é uma nova forma de subordinação, tá? Que é uma subordinação mais objetiva ou estrutural, que é você se adaptar à estrutura da empresa, se adaptar à dinâmica da empresa, né? É a mesma forma que colocar o empregado como subordinado, só que é uma nova forma, né, de subordinação, que foge um pouquinho daquela clássica. Tudo bem? Bacana. Esse, então, é a figura do empregado, essa é a figura do empregado, e essa, justamente, é o que caracteriza uma relação de emprego. Vamos falar agora de uma especificidade que são os autoempregados. Já ouviram falar dele? Os autoempregados são aqueles empregados que possuem uma condição um pouco mais favorável, entre aspas, né, mas com uma responsabilidade maior dentro de uma empresa. Então, vamos lá ver. Primeiro, quem são esses autoempregados, então, gente? Os autoempregados geralmente são aqueles que têm cargos de confiança e, por isso, eles têm uma remuneração maior. Por quê? Porque, às vezes, eles atuam como preposto do empregador, fazem as vezes do empregador, têm poderes de decisão, de gestão. Às vezes, alguns ainda possuem poder de admitir e demitir empregados, de estabelecer penalidades, né? Então, eles têm essa diferença. E, em contrapartida, tem uma jornada de trabalho mais flexível. Ah, professora, que legal ter uma jornada de trabalho flexível. Quer dizer que eu posso trabalhar, iniciar meu labor quando eu quiser? Mais ou menos assim, né? Na verdade, as pessoas que têm cargo de confiança, elas possuem uma jornada de trabalho flexível justamente para que elas sejam convocadas sempre que for possível, para que elas laborem em jornada extraordinária sem receber hora extra, porque às vezes você precisa muito mais daquele empregado na empresa, né? Enfim, são situações que podem ocorrer, tá? A gente vai falar em outras aulas sobre jornada de trabalho, mas a gente já tem que lembrar que quem tem cargo de confiança, remuneração diferenciada, em contrapartida, vai ter essa jornada mais flexível. E nós temos também, considerado como autoempregado, a figura de um diretor empregado. Ai, como assim um diretor empregado? Então, olha só. No dia a dia,
no dia a dia das empresas, né? Ou quando, na verdade, quando as empresas vão ser constituídas, vamos falar disso primeiro para ficar mais claro. Quando uma empresa vai ser constituída, ela pode adotar uma modalidade de sociedade, que a gente chama de sociedade limitada, que é uma sociedade empresarial, ou ela pode adotar a modalidade de sociedade anônima. Nas sociedades anônimas, é muito comum você ter um grupo de diretores, que são pessoas que tomam decisões e executam as decisões da empresa. E numa sociedade anônima também existem os empregados. Então, como que ocorre isso? Lá no dia a dia da empresa, pode acontecer de um dos empregados serem convocados para fazerem parte dessa diretoria. Mas aí como é que funciona? Como é que alguém que é subordinado, que é empregado, vai tomar decisões da empresa? Parece uma coisa um pouco complicada, não é? Ou uma coisa que se contradiz. Empregado e diretor. Poder de decisão subordinado. Né? Então, como é que funciona isso? Olha só. Na verdade, um diretor de sociedade anônima, ele pode ser empregado, né? Só que aí o que vai acontecer na prática? Se for mantida a subordinação jurídica, ou seja, se ele for continuar sendo subordinado, a relação de emprego dele vai ser mantida. Isso significa que ele vai continuar recebendo os direitos trabalhistas dele normalmente e ele vai ser considerado empregado, ainda que ele se mantenha também no cargo de diretor. Ainda que ele tenha uma remuneração um pouco mais diferenciada agora pelo cargo de diretor, mas ele vai continuar sendo empregado. Em contrapartida, se ele for designado como diretor, mas sem subordinação, aí a relação de emprego dele permanece suspensa. Então funciona assim. Ele é como se ele se afastasse da função de empregado, ela permanece suspensa e ele vai atuar só como diretor, né? Então ele vai tomar decisões como diretor e não poderá ser mantida a subordinação dele. Então, ou seja, ele vai ter que ser respeitado nesse cargo que ele ocupou. Claro, gente, que isso na prática é muito difícil de ocorrer. Não difícil de ocorrer de um diretor ser empregado. Isso até ocorre. Eu já vi vários casos judiciais que envolveram situações assim. Mas é uma situação um pouco complicada porque ali na prática é um pouco difícil às vezes o empregado ter de fato esse poder de direção e o empregado ser respeitado como diretor e não ser tratado como empregado. Essa questão de você, por exemplo, afastar a relação de emprego dele, permanecer suspensa e depois ele voltar a ser empregado, então são situações que na prática às vezes pode se tornar conflituosas, tá? Tanto que muitos desses diretores acabam entrando com ações trabalhistas depois, ok? Mas enfim, elas existem e o importante era a gente conhecer. Bacana? Vamos falar de teletrabalho. Gente, teletrabalho é um assunto que agora também está um pouco na moda, né? Pode ser que agora o teletrabalho ele vá destrinchar aí no país, porque ele já existia, na verdade ele existe há muito tempo, ele já estava previsto na CLT já faz um tempo, mas a reforma trabalhista regulamentou o teletrabalho. Então pode ser que agora, diante da regulamentação, a gente tenha a construção de uma prática, né? Na verdade, a construção de uma cultura de teletrabalho, porque o Brasil não tem muito essa cultura, tá? Diferentemente de alguns países, por exemplo, países europeus, nos Estados Unidos é muito comum o teletrabalho, e o Brasil ainda eu acho que vai construir isso aos poucos. Talvez agora com a reforma isso um pouco, né, a gente comece a construir. E o que é o teletrabalho? Primeiro, ele não tem nada a ver, a gente vê às vezes a palavra tele, acha alguma coisa com televisão, televisivo, não tem nada a ver, tá? Também não tem nada a ver com trabalho externo, que é aquele que a gente executa fora da empresa. Quando você é contratado, por exemplo, como vendedor, você não vai trabalhar dentro da empresa, você vai fazer atividade externa, Isso não tem nada a ver com o teletrabalho também. Então, o que caracteriza o teletrabalho? A essência dele, olha lá. A essência, gente, do teletrabalho é aquele realizado no domicílio do empregado. É aquele trabalho realizado à distância no domicílio do empregado. Então, ao invés de eu trabalhar nas dependências do empregador, trabalhar lá no local da empresa, no estabelecimento empresarial, eu realizo o meu labor em domicílio, no meu domicílio. Eu, como empregada, Janaína, estou trabalhando na minha residência. Esse é o teletrabalho, tá?
Às vezes as pessoas confundem, por exemplo, acham que empregada doméstica faz teletrabalho. Não, gente. A empregada doméstica trabalha no domicílio dela ou no domicílio do empregador? Domicílio do empregador dela. Só que o empregador dela, o domicílio do empregador, é o local da empresa. É como se fosse uma empresa para ela. Então, não tem nada a ver com teletrabalho. Percebeu? Teletrabalho, eu tenho a opção de trabalhar numa empresa, mas, na verdade, eu realizo o labor no meu domicílio, no domicílio do empregado. O empregado mesmo faz o trabalho dele na casa dele, tá? Então, vamos lá ver. Olha só. Só que isso não significa que eu deixarei de ser empregada. Ao contrário, eu mantenho a minha relação de emprego. Eu continuo sendo empregada, continuo sendo subordinada. Ai, você podia me questionar, mas professora, como que eu vou ser subordinada se meu empregador não tá nem vendo eu trabalhar? Eu tô lá na minha casinha, bonitinha, trabalhando, ele não tá nem vendo. Ele não está vendo mesmo, que é aquela subordinação clássica. Mas você pode ter certeza que ele vai criar meios de fiscalizar o seu trabalho, controlar o seu trabalho. Ainda que ele faça isso por meio da sua produção, daquilo que você está produzindo. Ele vai, gente. O ambiente, né, o sistema hoje, né, os meios de tecnologia hoje existentes permitem isso, tá? Então, permite essa fiscalização. Ainda que essa fiscalização seja pela quantidade de tempo que você permaneceu acesso ao sistema, ou que você utilizou o sistema, ou aquilo que você produziu no mês. Aquilo que você produziu no mês, o resultado do seu trabalho, ele serve como aferição daquilo que você fez, né? Então, a possibilidade do empregador também controlar, ok? Então, vamos voltar lá. Então, ou seja, é um controle por instrumentos tecnológicos, né? A reforma trabalhista, como eu falei, ela regulamentou. E a reforma trabalhista já falou o seguinte pra gente, olha, não é porque o empregado vai comparecer à empresa de vez em quando, ou vai até um comparecimento rotineiro, que vai descaracterizar o teletrabalho. Não descaracteriza. Claro que se você ficar comparecendo à empresa e ficar lá trabalhando, executando o trabalho lá, parte do trabalho lá, vai descaracterizar. O fato é que não descaracteriza a circunstância de você comparecer lá para realizar uma atividade específica que você só pode fazer na empresa. E isso é que não descaracteriza, tá bom? Pois bem, e quais são as regras que se aplicam ao teletrabalho? Vamos lá ver. Olha só, primeiro, tem uma formalidade de contratação, a gente tem que fazer um contrato e nesse contrato tem que estipular as cláusulas devem deixar muito claro como que o trabalho vai ser executado, se a pessoa vai ter que comparecer à empresa ou não, vai ter que dizer os custos da manutenção, quem que vai custear e como vai ser se vai ser por meio de reembolso ao empregado, porque, gente, vocês concordam comigo que vai ter uma certa despesa maior para o empregado, porque ele vai gastar energia, ele vai gastar o computador dele, a internet, o telefone, energia elétrica, papel e outros gastos que podem surgir. Então, esses gastos que ele vai ter a mais, que a gente chama de custos extraordinários, porque não fazem parte daqueles custos normais do empregado, isso tem que ser custeado, tá? E tem que ser custeado pelo empregador. Essa é a interpretação que tem prevalecido, ok? E a grande sacada da reforma foi excluir o teletrabalho da jornada, né? Isso não havia essa exclusão anteriormente e agora foi excluído do controle de jornada. O que significa isso? Que o empregador não vai controlar as jornadas, o momento que você começou a trabalhar, quando que você terminou, se você parou para o almoço, se você não parou, ele não vai ter esse controle. E a reforma trabalhista, ela partiu desse princípio de não controlar com base na ideia de que não tinha condições de controlar, já que o empregado está no domicílio dele, não tem como eu controlar essa jornada. Só que esse fundamento, essa alegação, esse discurso, ele é um pouco falacioso, né? Por que ele é uma falácia? Porque condições de controlar tem, tá? Por meios de tecnologia é possível você controlar a jornada do empregado, sim. Mas foi uma opção que a reforma trouxe, ela excluiu do controle. Isso significa que se você também trabalhar 10, 12, 14 horas, você não vai receber hora extra. Se não tem controle de jornada, não tem recebimento de hora extra. Pode ser uma vantagem por um lado, mas pode ser uma grande desvantagem por outro, tá? Porque dependendo da demanda de trabalho que você vai ter que executar,
você vai começar a fazer o uso da tua vida, deixar tua vida pessoal, teus momentos de lazer de lado, de ficar com a tua família só para ficar produzindo. Então, por isso que a gente tem que ver com cautela também isso aí, tá? Pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa negativa. Tudo bem? Bacana. E com isso, já visto o teletrabalho, vamos à nossa situação problema. E a nossa situação problema, inclusive, ela demanda uma situação que envolve o teletrabalho. Olha lá. O Matheus, então, ele é gestor na área de recursos humanos, tá? Ele foi contratado por uma grande empresa, emitia parecer, fiscalizava documentos e ele foi contratado pela modalidade teletrabalho. O contrato previu que Matheus tinha que comparecer toda sexta-feira na empresa, a partir das 8 horas, para retirar e assinar documentos. Previu também que as despesas na realização do trabalho seriam custeadas em parte por ele e em parte pela empresa. Após 5 meses, a empresa determinou a conversão para o presencial. Diante dessa situação, questiona-se: o comparecimento semanal descaracteriza o teletrabalho? É possível fazer o rateio das despesas? O empregador pode converter a modalidade do teletrabalho? Olha só, as duas primeiras questões a gente já até sabe a resposta. Em relação a essa questão da conversão, é o seguinte, gente. Eu posso sim converter, tá? Eu posso converter teletrabalho para presencial, presencial para teletrabalho, não tem problema, desde que isso seja formalizado por meio de contrato, tá? Vai fazer um aditivo no contrato e vai colocar essas novas cláusulas. Ok. O que a CLT fala? Ela fala o seguinte, ó. Se o empregado está em teletrabalho, o empregador pode determinar a conversão para o presencial. Ou seja, é determinação, é uma ordem, tá? Para voltar para ir para o presencial, que é trabalhar dentro da empresa. Ok. Vai ser respeitado ali um prazo mínimo de 15 dias para o empregado se adaptar à nova questão, mas é possível. Também é possível que o empregado seja contratado pela modalidade presencial e seja convertida para o teletrabalho. Também é possível. Só que aqui a CLT fala assim, em comum acordo. Então, em comum acordo entre empregado e empregador, pode ser alterada a modalidade presencial para o teletrabalho. O contrário do teletrabalho para o presencial é determinação do empregador, ok? Olha lá o que diz pra gente, então, a nossa resposta. Vamos lá ver. Não descaracteriza, como a gente já tinha falado, o regime de teletrabalho, o fato de comparecer às dependências para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado na empresa. Ok. Em relação às despesas, gente, prevalece o entendimento que é o empregador que tem que custear ou reembolsar o empregado, tá? Apenas não tem reembolso se as despesas forem ordinárias, ou seja, aquelas despesas forem corriqueiras, se não tiver nenhum aumento de despesa, o que na prática é difícil de ocorrer. Então, prevalece o entendimento que o empregador tem que custear ou reembolsar, tá? O empregador também pode determinar a conversão do teletrabalho para o presencial, desde que respeitado esse mínimo de 15 dias. E aí tem que registrar essa alteração em contrato. Não vão, pelo amor de Deus, mudar isso tudo, mudar do presencial para o teletrabalho, vice-versa, e não alterar isso no contrato. Isso aí vai dar problema depois. Tem que alterar, tá bom? É isso, meus queridos. Bacana, né? Vamos ver se o teletrabalho, se a gente vai criar, né, no nosso país essa cultura do teletrabalho. Pode ser uma coisa positiva, mas como eu falei, né? Vantagens e desvantagens. Vamos para o nosso momento de participação da aula. E agora eu também trouxe aqui uma atividade de interação para vocês, que parece difícil, mas ela não é. Ela, na verdade, tem um pouco a ver com aquilo que a gente já conversou durante a nossa aula. Eu vou dar um minutinho só para você pensar, para você responder essa questão, e eu já volto para a gente finalizar, então, nossa aula de hoje. Até daqui a pouco. Olá,
meus queridos, e aí, vamos que vamos? Olha só, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque ela pode pegar a gente. Tem uma pegadinha aqui, por quê? Ela fala assim, empregado em domicílio. Gente, quem trabalha em domicílio só pode ser a costureira que trabalha na casa dela. Por quê? Porque o porteiro, a empregada doméstica, o jardineiro, o motorista, até que seja motorista de família, ele trabalha no domicílio do empregador. O porteiro, por exemplo, quando ele trabalha num condomínio, ele está trabalhando como se fosse uma empresa. É o local da empresa, é o local do empregador. Ao mesmo tempo, a empregada doméstica, ela vai até a residência daquela família, que é a mesma coisa de um empregado que vai até a empresa. É a mesma situação. O trabalho em domicílio, que a gente chama hoje, né, o emprego em domicílio, empregado em domicílio, ou hoje chamado de teletrabalho, ele é considerado como aquele que a gente realiza no nosso domicílio, no domicílio do empregado. Então, sou eu, Janaína, empregada, que ao invés de realizar o trabalho lá na empresa, em qualquer estabelecimento, eu realizo na minha residência. Isso é trabalho em domicílio, que hoje a gente chama de teletrabalho, tá? Então, a nossa resposta é a letra E, ok? Bacana? Isso aí. Vamos finalizar nossa aula, então? Vamos fazer um retrospecto do que a gente conversou na aula de hoje? Olha lá. Vamos para o nosso momento de recapitular. A gente falou um pouquinho sobre o direito do trabalho, né? A gente viu que ele regulamenta as relações de emprego, principalmente, que ele regulamenta também as relações de trabalho específicas, não é? A gente falou da flexibilização do direito do trabalho, que vem tirar essa imperatividade das normas para permitir uma maior negociação. A gente falou dos princípios, princípio da irrenunciabilidade, princípio da primazia da realidade. Vimos que relação de trabalho e relação de emprego são coisas diferentes, porque a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho, não é? Falamos sobre a figura dos autoempregados, diretor de empresa, empregados de autoconfiança, né, que possuem cargo de confiança, perdão, e falamos sobre o teletrabalho, né, que é justamente essa possibilidade de trabalhar em domicílio, né, no domicílio do empregado, ok? É isso, meus queridos, e com isso eu me despeço de vocês. Um ótimo final de semana, tudo de bom, a gente se encontra na próxima semana, no nosso próximo sábado, e eu espero vocês. Até mais!